Roberta. Comala Oiê! Roberta. Até você vai precisar contar até essa história aí do seu nome pra gente, a contar tudo. Hoje aqui, gente, é um papo assim bem aberto. Comala, a Roberta já me conhece há um pouco de tempo, né? Sabe que eu vou fazer umas perguntas assim um Estou pouquinho mais disponível. diretas. É quando a gente, eu digo sempre, chega um momento na vida em que a gente descobre a preciosidade do tempo e que ele passa muito rápido e que às vezes rodeios demais a gente acaba perdendo esse tesouro, esse ouro que é o tempo, que a gente já não tem muito mais. Roberta, muito grata por você ter acolhido esse convite e estar aqui nesse painel, né, contando, dividindo, compartilhando com a gente aqui no Ômega para as pessoas que, como você lá no início da jornada, talvez você precisasse assim de referências. Será que tem algum corajoso que se aventurou a deixar uma carreira e se aventurar para tornar-se um terapeuta, né? E aí, será que tem alguém que eu queria ver experiências? Então, essa é uma oportunidade também dessas pessoas, as pessoas que já te conhecem, curtir um tempinho aqui com você, e essas pessoas que estão buscando essa luz aí, né? Essa luz. Então, minha linda, como é que tá você? Ah, eu tô ótima. Um prazer gigantesco estar aqui podendo compartilhar desse momento aqui com você, com o grupo Ômega também. E falar da minha experiência, da minha história de vida, da transição de carreira, para mim é sempre uma delícia. Eu adoro falar a respeito dessa história porque eu gosto muito, né? Quando eu olho para trás, assim, é algo de que eu me orgulho muito, assim, dessa minha trajetória, das minhas escolhas, sem arrependimentos, muitos desafios e muito crescimento também. Então, compartilhar isso para poder, o que você falou, levar um pouquinho dessa luz e dessa força, né? Transmitir um pouco dessa força também para as pessoas. É uma honra, é um privilégio. Então, estou aqui para esse serviço também. Que bom. Então, conte aí pra gente. Conte, porque não sei por onde, deixa eu ver por onde você começa. Por onde começar? Por onde começamos? Começamos por onde? Começamos pelo chamado, começamos pelo Podemos nome. Por começar. onde você quer Podemos começar? começar pelo chamado, né? Eu acho que o chamado é esse grande portal que chama a gente mesmo, que a gente atravessa e que tudo muda, né? Então, na verdade, assim, interessante porque algumas pessoas sempre me perguntam o que foi que aconteceu de drástico na minha vida para que eu tivesse esse insight, né, que eu tivesse essa transformação, porque às vezes as pessoas elas são movidas por grandes acontecimentos, ou uma tragédia, ou um momento de quase morte, ou uma doença, e no meu caso não aconteceu absolutamente nada disso, graças a Deus, né? Mas o meu despertar, eu acho que eu já trouxe ele comigo também. E eu me lembro que desde os meus 17 anos eu questionava muito o sentido da vida, né? O sentido de viver. Mas o que é isso? É só isso aqui mesmo, né? É só trabalhar e procriar, e, sabe? Então, com os meus 17 anos eu já questionava muito isso. E eram questionamentos mais internos mesmo. E isso foi crescendo, né? Isso foi crescendo. Eu fui lendo muito o Osho, né? O Osho ele chegou muito para mim nesse, né? Quando eu tinha essa idade, mais ou menos. Eu colocava muito dos meus questionamentos na minha escrita. Eu não tinha muito com quem compartilhar na época. Mas o Osho, ele me inspirou muito, né? Nesse sentido, assim, através das leituras. E essa coisa foi crescendo, foi crescendo. Eu acabei entrando no mundo corporativo do direito, né? Então passei aí 8 anos da minha vida trabalhando no Tribunal de Justiça. E durante esse processo de eu estar trabalhando no Tribunal de Justiça, eu comecei a me questionar ainda mais profundamente, porque a sensação que eu tinha era que eu estava sendo subaproveitada. E eu falava assim, não, não pode ser isso, né? Eu sinto que eu não sabia o que eu tinha mais para oferecer, mas eu sabia que não era só aquilo, que não podia ser só aquilo, né? Elaborar aqueles pareceres ali, já todos formatados, todos já no modelo, não precisava nem elaborar muita coisa mentalmente, para falar a verdade. Era tudo muito já feito, era só preenchimento de dados, de informações, enfim. O sistema já estava já montado, né? Era Tava você tudo se muito bonitinho. ajustar naquele sistema. Mas sua família Exatamente. deve ter ficado um pouco
Estranho, né? Porque fazer uma carreira de direito e de repente falar assim, não, sabe o que Sim, é? Eu já estou aqui, já tenho um trabalho, desenvolvo, tá tudo ok, e agora fala assim, olha, isso aqui não me satisfaz. Ô, gente, como assim? como é isso, né? Na verdade, assim, com certeza eles ficaram bastante preocupados, mas assim, os meus pais nesse sentido também sempre apoiaram muito as minhas decisões. Muito embora internamente talvez não seja exatamente o que eles gostariam, o que eles sonharam para mim enquanto filha, mas ao mesmo tempo também nunca disseram não faça isso, você tá maluca, nunca me questionaram nesse sentido, muito pelo contrário, né? Então, nisso eu reconheço também um grande privilégio, porque eu pude contar com esse espaço onde eu podia tomar as minhas decisões sem ser criticada, condenada, questionada, né? E através de diálogos também. Então, quando eu estava no Tribunal de Justiça, eu comecei a perceber o meu interesse, né? Eu vi os livros que eu começava a ler, né? Era Psicologia da Alma, eu não tinha mais interesse, eu fui perdendo gradativamente o interesse pelo direito. E aí surgiu o ômega, né? Porque na verdade foi a minha psicóloga na época. A gente fez um momento, né? Tivemos um período de um ano assim de acompanhamento. Depois a gente encerrou, ela me deu alta por aquele tema específico, aquele momento da vida, e depois a Uhum. gente transformou essa relação numa amizade. E ela me levou, né, para esse curso de formação. Eu falava, ai, mas eu não sei, será? Ela falou, você vai fazer sim e tal. E aí no dia lá, fez a minha matrícula e eu entrei no Ômega. Então o Ômega chegou na minha vida dessa forma, assim, né? Eu já estava buscando essas coisas conectadas com a alma, com a psique, o emocional, com o corpo. E aí o Ômega entrou na minha vida. E aí, quando o Ômega chegou para mim, foi assim um marco mesmo. Foi um marco porque foi um mergulho incrível, né? Ali 2 anos e meio de formação e de desconstrução, né? Muito mais do que uma formação. E era muito interessante porque no primeiro momento eu fiz esse curso não pensando numa transição de carreira. Eu não pensei muito na questão do vou atuar como terapeuta, vou Uhum. começar a ganhar dinheiro com isso. Não. Eu nem pensava ainda em largar o Tribunal de Justiça até então, né? Aquilo ali me servia muito bem, era uma grana muito boa, inclusive. Mas as coisas foram se transformando dentro de mim, né? Então, a partir do momento em que eu comecei a mergulhar no Ômega, nos cursos, nos módulos, né? Em cada coisinha ali, que era, nossa, cada módulo da formação era um universo que se abria, né? Um universo assim extremamente encantador, às vezes muito assustador também, né? Era bem assustador, mas eu ia me encantando cada vez mais com aquilo. Então, para mim foi um incentivo muito grande, porque alquimizou muita coisa dentro de mim e só fez Uhum. alinhar com coisas que já estavam se mostrando desalinhadas. E aí, com o ômega e toda a experiência, né, que é muito vivencial. Então, para mim, eu acho que o diferencial também na formação de vocês, assim, que foi para mim, é porque é muito vivencial, não tem tanta Uhum. teoria assim, né? É aquela coisa mais da teoria, mas você vai ali na prática, você experimenta e você é o seu próprio objeto de estudo e você é aquilo que você vai transmitir. Você é o seu próprio fruto da experiência. Você Isso mesmo. atravessa o que você dá, né, o que transformou. E isso tem uma É a força muito grande. matéria-prima, né? A gente é a própria Perfeito. matéria-prima, né? Exatamente isso. E que Isso tem uma potência, momento que deu né? esse estalo assim entre você, que você começou a passar por esse processo, você já vinha numa caminhada e aí teve aquele intensivo assim desse processo alquímico no ômega, e quando aconteceu assim a luz, falou assim, opa, Aconteceu em tem algo 2015, aqui. tem. Eu digo que o balde foi enchendo, né? Foi enchendo, encheu bastante com o ômega, mas quando eu fui fazer o retiro de leituras de aura em Piracanga, em Ah, janeiro de 2015, fevereiro de 2015, foi quando a gotinha caiu nesse balde que já estava cheio e transbordou. E aí eu vi que de fato era um caminho sem volta. E foi quando, inclusive, eu decidi sair do Tribunal de Justiça. Então, o retiro de leitura de aura foi em fevereiro de 2015 e em julho do mesmo ano eu já estava pedindo minha exoneração, né? Não é nem demissão, porque era um cargo comissionado. Foi eu pedir minha exoneração. eu vou te fazer uma pergunta agora, porque eu me Pode lembro de fazer. você.
de uma época como Roberta chegou no Ômega, né? Então, eu acho que eu posso falar sobre isso, porque Com você é tão certeza, aberta nos seus com trabalhos, né? certeza. Esse trabalho que você faz, até mesmo usar o seu próprio corpo para poder apresentar o seu Sim. trabalho, assim, de uma forma tão, assim, verdadeira, tão crua, eu acho fantástico. Você fala, gente, que coragem, que coisa linda, né? Assim, ó, É. fantástico mesmo, fantástico. Assim, é revolucionário isso, né? Um terapeuta realizar um trabalho dessa forma. Mas eu tenho uma imagem aqui de quando Roberta chegou no Ômega. Ela chegou, né, assim, né, os cabelinhos grandes, penteados, muito malhada. Sempre ela teve um trabalho forte do corpo, assim, uma mulher assim, fitness, mais bem, assim, Boston fitness nisso. Aí demorou alguns meses. Roberta estava no processo com a gente, já tinha acho que já concluído o curso, e acho que faltava algum detalhezinho, alguma coisa. Um belo dia, eu lembro como hoje, a gente estava no salão de supervisão e entra a Roberta, eu acho que você tinha raspado a cabeça, Foi. você estava com o cabelo quase raspado e assim, magrinha, né? Você tinha deixado por um tempo, assim, acho que não sei o que foi que aconteceu, que você transitou aí do fitness para uma outra esfera, depois você voltou. O que foi que aconteceu ali, Roberta? O que foi que aconteceu nesse Já intervalo? voltou com outro nome, né? Com mala. Já voltei com outro nome, Comala, e justamente, foi justamente nesse ano de 2015. Tudo aconteceu em 2015 para mim, né? E você esqueceu de falar um detalhe, meu cabelo era bem grande e liso. Isso, Liso, era liso, liso, que bem não dava liso, um uma cabelo assim volta. todo. Isso mesmo, isso mesmo. Bem liso, assim, bem Isso, progressiva mesmo, né? E, total. e, e muito legal, ela Paniquete, parecia o até pessoal me maior do chamava que de o que ela é, né? paniquete. O povo me chamava de paniquete. Aquela mulher bem rechonchuda, bem gostosona mesmo. Exato. Aí quando eu vi a Roberta, parecia até menor, assim, minhonzinha, magrinha, o cabelo raspado, assim, quase sem maquiagem, se viu o rostinho dela assim e tal. Eu demorei um tempo assim a absorver a imagem, eu falei, uau, que mudou, uma Que morte e foi que renascimento foi aconteceu aqui. fortíssimo. Aí você me falou que você estava fazendo a leitura da aura, né? Esse foi o primeiro movimento, depois nós vamos chegar lá no corpo, né? Foi, Aí foi então, essa coisa de piracanga. exatamente, foi a coisa de Piracanga. E o que que acontece? No próprio retiro de Piracanga aconteceu também essa transformação com o corpo, porque foi um retiro de 9 dias e a gente mexe muito na alimentação, né? Então, eu cheguei a ficar alguns dias em jejum, acho que 3 dias, foi quantos dias eu conseguia, né, ficar realmente sem comer mesmo nada, só tomando água de coco. E aí foi muito interessante porque eu passei por um processo inevitavelmente de emagrecimento. E quando eu voltei para Salvador, eu achei que eu ia recuperar aquele peso, né? Porque eu estava muito acostumada a estar com aquela estrutura, que era onde eu me sentia segura, inclusive, né? Então aquele corpo, na verdade, era para me sustentar a minha falsa segurança, porque por dentro eu era a pessoa mais, das mulheres mais inseguras do mundo. Então eu comecei também a realizar que aquele peso era um peso que não ia mais voltar para mim, porque ele foi um peso que foi criado, foi um peso que eu construí. Eu modelei aquele corpo como uma estrutura para eu poder, enfim, bancar a poderosa, bancar a mulher segura, maravilhosa, incrível, isso e aquilo. Então comecei a entender isso também, né, de uma forma muito orgânica. E a questão com o cabelo foi pouco tempo depois também, porque eu comecei a entender que a grande força que estava em mim, que hoje em dia existe em mim também, uma força muito conectada com a minha ancestralidade, e eu sempre neguei muito o meu cabelo, os meus cabelos cacheados, né? Isso sempre foi uma questão muito forte para mim. Era uma baixa autoestima terrível, e quando eu começava a cair, sair aqueles cachinhos por debaixo do cabelo que estava alisado, aquilo ali me trazia um desconforto horroroso. Eu precisava correr para o salão para o cabelo ficar de novo naquele jeito ali, né, padronizado. Então eu também comecei a perceber, a entender que a força que me movia na vida vinha de um lugar que eu estava negando, que era a força da minha ancestralidade, né? A minha bisavó foi uma mulher negra. Só que todo o histórico da minha família, por parte de mãe, de onde vem o cabelo mais crespo, mais cacheado, elas sempre negaram isso, né? E eu fui junto com toda essa história, com essa tradição, né?
E aí eu vi que não tinha mais sentido, não tinha mais energia disponível de tempo. Primeiro que eu já não gostava de ir para salão para ficar 6 horas fazendo aquele cabelo, né? Enfim. E aí perdeu realmente o sentido, não havia mais espaço, né? E eu falei assim, bom, eu não vou fazer transição nenhuma para ficar metade do cabelo liso, Uhum. metade do cabelo cacheado, eu vou logo passar a máquina zero aqui para Zerar. poder cabelo cresce, entendeu? Então, e aí foi Roberta, eu assim fiquei que eu... pensando como você estava sendo vista, porque todos os seus amigos, né, familiares e tudo, que viam uma imagem de Roberta, de Deve repente ter sido Roberta sai do chocante. trabalho, sai de tudo, muda o corpo, muda o visual, muda a forma de ver a vida, de se relacionar provavelmente com as pessoas. Eu fico imaginando assim como foi esse diálogo também. Eu imagino que você estava se fortalecendo muito para poder ter um Muito. diálogo aberto, né? Quando a gente encontra a nossa coluna vertebral, a nossa raiz, fica mais fácil dialogar com o externo, porque a gente entende o que há de valor, como é valoroso esse estar ancorado nas próprias raízes, né? Então fala a partir do centro. E aí, a Exato. opinião alheia vai para um Vai para um plano lugar bem assim um pouco secundário. bem Vai para um lugar secundário bem mesmo. secundário. Bem secundário. Isso que você falou é interessante, porque eu busquei esse amadurecimento interior. Eu sabia que eu ia ser questionada, eu sabia que eu ia ser desafiada, criticada, sei lá, né? Mas eu fortaleci muito, eu me convenci, eu cheguei num lugar de convicção interna muito consistente mesmo. Eu fiz esse trabalho primeiro, então eu tomei a decisão interna e fui fazer. E quando eu fui fazer, eu fiz lá em Piracanga, porque na época também várias mulheres estavam lá e estavam passando por processos semelhantes de raspar a cabeça. Então foi um ambiente também que eu poderia me sentir mais confortável. Então foi tudo meio que planejado, não foi assim também. As pessoas talvez de fora devem ter visto e falar assim, nossa, que porra louca, né? Decidiu assim do nada, de uma hora para outra, do nada nada. A coisa vai crescendo aqui, só que no silêncio, né? Do lado de dentro, é que nem a terra, né? Você bota a sementinha ali, tem uma vida, um mundo acontecendo ali, só que ninguém tá vendo. De Exato, repente a coisa brota, né? Então, meu processo exato, foi mais ou exato. menos esse. E quando eu raspei a cabeça, eu não avisei pra ninguém, não. Não conversei com o pai, não conversei com mãe, nada disso. Eu Chegou fiz, lá, oi, hello. foi mais ou menos isso. E fiquei um tempo em Piracanga, né? Aí até o cabelo crescer, ficar mais ou menos ali como se eu tivesse passado a 1, a 2, um pouco mais baixinho, não estava totalmente careca, que foi quando eu voltei. Então eu também me fortaleci dessa atmosfera, né, que Piracanga naquela época pôde me dar esse suporte. E aí eu voltei para minha academia com o cabelo, com aquele cabelo raspado, o povo achava que ou que eu tinha entrado numa seita, ou que eu tinha tido algum problema com câncer, que eu precisei fazer alguma quimioterapia, se eu estava doente, né? Mas ninguém achou que poderia ser simplesmente uma mudança, né? E foi assim esse processo, né? E foi incrível, sabe por quê? Eu gosto de contar essa história do cabelo para as mulheres, porque em momento algum houve arrependimento. E foi um apaixonamento tão incrível pela minha imagem, assim, né? Parecia, Carla, que eu estava tirando um véu. Parecia que eu não me enxergava realmente, né? E cada hora que eu me olhava no espelho, tinha alguma coisa dos meus olhos diferente. Eu ficava assim olhando, né? Aquela mulher careca. E, nossa, foi incrível. Foi uma das coisas mais altruístas que eu já fiz por mim. Porque ali, aparentemente, eu não tinha nada a ganhar. Eu só tinha a perder, raspando a cabeça. Eu só tinha a perder. E foi uma coisa muito altruísta que eu fiz por mim mesma, assim. E a liberdade que eu senti, eu me lembro que num dia que eu raspei a cabeça, que uma amiga minha raspou a minha cabeça, na verdade. Ela estava lá comigo em Piracanga. E aí eu fui tomar um banho de mar, completamente nua, pelada, total, cabeça, tudo. E eu nunca me senti tão livre em toda a minha vida, assim. Imagina. Então Uhum. foi um deleite. Que Foi uma das melhores maravilha. coisas que eu já fiz por mim na vida, foi raspar essa cabeça. E daí, me diga uma coisa, porque aí você começou, então aí você já tinha saído do trabalho, aí você começou a fazer um pouco leituras áuricas. Como foi Isso. que chegou aí esse movimento que você evoluiu para o trabalho com o corpo, com a terapia tântrica? Como foi essa segunda jornada? Aí o nome entrou onde? Isso eu também estou O querendo saber. nome, ótimo. O nome entrou no final do ano de 2015. Eu já estava assim, meio que o Tantra já tinha chegado, porque assim, na verdade o Tantra chegou para mim através de uma leitura de aura. Então, olha como as Hum. coisas são, né?
E nessa época, a Piracanga, a gente não trabalhava muito essas relações com o corpo, ficava tudo muito no plano do sutil, mas o universo, na sua sabedoria infinita e generosa, buscou, através desse plano sutil mesmo, que não estava nada conectado com o corpo, me trazer para o Tantra, né? Fez eu olhar para a minha sexualidade, porque tinha muita energia de destruição ali, né, junto com aquela energia da sexualidade, muita intensidade nesse lugar e muita coisa para ser transmutada, né? Uhum. Para ser transformada nesse ponto da minha vida, nesse aspecto da minha vida. Então, através de uma leitura de aura, chegou para mim. Inclusive um cara que insistiu para ler a minha aura, porque eu não queria e essa pessoa apareceu do nada e ficou atrás de mim querendo ler a minha aura, querendo ler a minha aura. Eu falei assim, gente, que loucura. Eu falei, eu quero saber, para me livrar dessa pessoa. Eu falei assim, oh, tudo bem que você quer ler minha aura? Leia. Leia, lê esse negócio aí. E quando ele leu, foi muito forte, assim, né? Porque ele tocou num ponto em que eu tava meio que suprimindo, né? Colocando ali por debaixo do tapete. Então me mobilizou muito. Foi aí que eu resolvi procurar fazer minha primeira sessão de massagem tântrica, quando eu voltei para Salvador. E aí eu fiz essa primeira sessão de massagem tântrica por volta de agosto, mais ou menos assim, de 2015. E aí eu voltei depois para Piracanga para fazer uma formação em terapia, na massagem terapêutica Osho Rebalance, que já é uma iniciação no Tantra, né? Que foi a técnica desenvolvida pelo terapeuta do Osho, que atendeu ele durante muito tempo. Então eu passei mais 21 dias dentro desse retiro, com a Sasha e o Samaj, duas pessoas incríveis. E foi dentro desse retiro que eu recebi o meu sannyas, porque com mala é o sannyas, né? Para quem não conhece, para quem está aqui vendo a live de repente que não é familiarizado com esse termo, existe o sannyasi, né? O sannyasi é aquele que desiste de uma vida, né? De uma forma de ser para poder adentrar muito mais conectado com a sua verdade, mais conectado com a sua essência, né? Então é através de uma escolha. É como se fosse esse rebelde que se rebela contra esses padrões, né? Que não ressoam mais com a sua verdade. E aí eu sempre quis, eu tive vontade de receber esses sanhas e aí eu senti de ser naquele momento. E é muito interessante porque você também que me conheceu nessa época, via como eu tinha uma energia yang muito forte, né? Um masculino muito forte. Muito, muito, Assustador, muito, muito. inclusive. Nossa, muito. E o Kumala, Deva Kumala, significa divina ternura. Então chegou Olha. a ternura para poder. Nossa, foi assim um néctar que começou a adoçar o meu yang revoltado, sabe? O meu masculino distorcido, agressivo, reativo, né? Eu era muito essa pessoa, esse porco-espinho, né? Eu adorava, né? Eu achava, eu me sentia super orgulhosa por eu ser essa pessoa que ninguém podia chegar, que eu dava logo um chega pra lá. E aí veio com mala para poder. E aí foi alquimizando, sabe, em doses homeopáticas. E como o nome, e aí eu trago essa experiência também, como a força de um nome, quando a gente começa realmente a usar ele, ele tem o poder de transformar a nossa vida realmente, né? Então hoje em dia eu adoro Comala, adoro Roberta também, porque teve uma época que eu tava meio que de pá virada com Roberta. Obrigada, com Roberta. Mas hoje em dia as pessoas me perguntam se prefere ser chamada como Roberta ou Comala, falando assim, o que for melhor para você, porque eu adoro todos os dois nomes, e tanto é que eu utilizo hoje em dia os dois nomes, né? Os Comala dois, né? Roberta, exatamente. E Ficou trouxe muito bem. essa doçura aí para minha vida, essa ternura, que era muito necessária. Muito interessante. E aí, como foi a experiência de você começar a entrar na aula depois dessa formação? Você já começou a adentrar mais um pouco. Porque você fez o ômega, você fez mais por você, por essa busca, por esse mergulho, depois foi acordando, acordando, até que começou a entrar. E você veio, foi bem orgânico, como você mesma Foi. diz, né? Orgânico, né? Quem está vendo aqui, orgânico. A mulher muda de vida radicalmente. Foi orgânico, gente, foi orgânico, assim, radical. Mas tudo bem, foi um processo. Eu gosto muito da metáfora do bambu, né? O bambuzinho que a gente olha, e sempre me lembro disso. A gente olha um bambuzal e acha que o bambu, ele da raiz de um já vai despontando o bambuzinho ali. Não, e o bambu é um bambuzal subterrâneo. Quando ele está quase pronto ali, aí começa a despontar. Então a gente acha que está começando o bambuzal ali. Na verdade, Uhum. não. O bambuzal já está ali praticamente pronto. A rede já está, só é
né, de proteção. Então, assim, foi, acho que um processo assim que aconteceu com você, como você descreveu anteriormente, né? E aí, nessa leitura áurica, você começou a fazer a leitura áurica, começou a fazer o trabalho, o Tantra, e aí como foi evoluindo para começar a entrar mesmo assim, nesse Botar a mesa, a mergulho, mão na para hoje massa. você chegar, dizer assim, não, hoje eu sou uma terapeuta, você coloca até psicoterapeuta, né? Como foi que Sim. chegou nisso aí? Vamos lá. Então, depois que eu participei, fiz esse processo todo em 2015, foram muitos retiros também, essas formações todas. Eu fui fazer a formação em terapia tântrica em 2017. Então, eu tive um ano aí também de elaboração, né, para poder ver se eu realmente queria fazer. E a mesma coisa, quando eu fui fazer a formação em terapia tântrica, eu também não tinha pretensão de trabalhar com terapia tântrica. Eu falo, não, imagina, gente, não vou trabalhar com terapia tântrica, né? Mas fui lá, justa mais um processo meu mesmo, né? E aí, eis que, quando eu saí desse movimento, quando eu saí dessa formação, eu comecei a conduzir grupos de meditação na Pituba, junto com o Sata e com o Marra, porque eles já tinham começado esse movimento. Uhum. E aí eu comecei a criar gosto, né? Pelo trabalho. E eu via o quanto, através de mim, muita coisa se movimentava, o que acontecia durante as conduções de meditação, né? E eu via a força e a potência que aquilo tinha de tocar as pessoas. E como aquilo me tocava de volta, obviamente, né? Como aquilo começou a fazer cada vez mais sentido para mim. E aí eu fui mergulhando mais uma vez, né? E aí eu comecei a fazer os atendimentos com terapia tântrica, comecei a leitura de aura, ela já tinha começado desde antes, então eu já Uhum. estava fazendo, né, todos atendimentos com leituras de aura. E aí as pessoas, e aí foi abrindo o campo, né? Muito interessante, porque quando eu digo também que é orgânico, é interessante porque assim, quando você faz um movimento que está alinhado mesmo com aquilo que você realmente veio fazer aqui, você dá um passo e a vida ela vai trazendo e você só precisa continuar seguindo aquilo ali, né? Você não tem muito que também ficar buscando, pelo menos para mim não foi muito assim, de estar buscando muita coisa, mas assim, chegou um movimento, vamos fazer esse movimento com a meditação. E aí abre uma coisa. E aí as pessoas começam, através da sua meditação, do seu trabalho, procurar você enquanto terapeuta. Uhum. Então as pessoas começaram a me procurar enquanto terapeuta, né? Eu sinto que o movimento com o campo de meditação abriu muita coisa para mim. E aí as pessoas vinham individualmente querendo saber. E aí você faz massagem tântrica, e aí você também atende, você faz acompanhamento com a psicoterapia. E aí eu comecei a dizer sim, né? Sim, até porque eu tinha de fato os diplomas na Uma minha mão. formação, tinha tudo, né? E aí eu fui seguindo esse fluxo. E o que foi muito interessante foi que no período da pandemia, foi o período que mais abriu esse lugar dos atendimentos com a psicoterapia, inclusive, né? Foi o período que mais as pessoas assim me procuraram a partir das coisas que elas veem no meu Instagram, a partir do conteúdo ali, porque eu não faço muita propaganda dos serviços que eu faço. Quem vê ali acompanha e vê muito, né? É muito mais criação de texto, das imagens, das fotos, mas eu Uhum. não faço muito esse movimento, mas através disso as pessoas buscaram, né? E aí você faz um acompanhamento. E aí eu fui dizendo sim. Já tinha feito como é? O estágio supervisionado, né? Então, assim, o estágio supervisionado no Ômega, eu sinto que ele me deu muito também esse lugar de segurança também, né? Porque é claro que é diferente, logo a primeira pessoa que você vai atender realmente a Vera ali e tudo mais, cobrando um valor, tem esse desafio, mas pelo fato de eu ter passado pelo estágio supervisionado no Ômega, isso também já me deu um outro background, né, para poder dizer esse sim e a partir daí seguindo com aquilo que estava ali presente já, né? Que estava já pronto Uhum. ali em mim. Então esse foi o movimento assim que Me diga aconteceu uma dessa coisa, e do forma. ponto de vista, desculpe descer, agora eu vou descer para a terra, né? Eu vou dizer assim, Hum, ó, você era uma mulher bem independente, que tinha uma carreira, ganhava muito bem, né? Tinha assim e de repente, como foi que foi para você deixar tudo isso? Você teve apoio no início? Como foi que você fez para fazer essa transição? Deixar tudo e de repente você foi uma mulher que soube investir, tipo, no sentido que tinha o que te mantivesse durante o tempo, porque levou um tempo, sim, né? Você levou um deve ter tempo. ficado um pouco, porque mesmo que você tivesse ajuda, como foi
nesse aspecto, Kumala? Nesse aspecto foi o seguinte, a partir do momento em que eu realizei que eu ia fazer, sair do Tribunal de Justiça, eu fiz um pé de meia. Mas esse pé de meia foi um pé de meia muito porque eu nunca soube, Bem pé de meia inclusive, bem mesmo. pé de meia mesmo, porque foi muito rápido, na verdade, no momento em que eu decidi, para o momento em que eu, de fato, realizei a decisão, foram o quê? 6 meses, 5 meses. Então, é isso. Como eu também ganhava bem, né, eu consegui, e nesse curto período de tempo, fazer um pé de meia razoável, mas que foi assim, que durou durante um ano apenas para poder bancar todas as formações que eu fiz e todos os retiros que eu fiz. Então, assim, eu passei literalmente o ano de 2015 todo, até o final de 2000, até o início de 2016, nesse processo, né, de retiro e cursos, retiros e cursos, retiros e cursos. Era só isso que eu fazia. Então, assim, eu também contei com a estrutura da casa dos meus pais. Então, eu morava na casa dos meus pais. Então, isso também é um ponto que na minha jornada fez toda uma diferença, né? Então, eu morava com eles, eu não precisava me preocupar com pagar aluguel, contas e essas coisas todas. Então, isso me deu uma segurança também, né, nesse primeiro momento. E é isso. Então, esse pé de meia que eu fiz foi o suficiente para fazer essas formações e depois disso, essa coisa, né, da confiança. E qual De... a maior dificuldade que você encontrou nesse percurso, Roberta? É claro, você é uma terapeuta jovem, né? Tá assim, 2015 começou a sua Sim, jornada, a gente está falando de 7, 8 anos, né? Entre a sua formação e depois o iniciar-se como terapeuta, então a gente está falando de um tempo relativamente breve, você ainda tem muito chão mesmo para poder explorar, né? Então a gente está nas bases ainda. Mas nesse tempo, quais têm sido os seus maiores desafios? Até mesmo, eu sei que conselho não é bom, porque cada pessoa tem uma jornada sua própria. Mas, tipo, que você foi descobrindo no caminho, que você fala, poxa vida, isso aqui eu poderia talvez ter mexido esse pauzinho, ter esperado mais. E as dificuldades mesmo, quais foram as suas maiores dificuldades nessa transição? olha, no primeiro Você se sentiu momento, assustada em algum momento, assim, impactada? Como foi que você... não, eu não me senti assustada. Se eu abrisse a boca para falar que eu me senti assustada em algum momento, eu estaria mentindo. Eu não. Porque é isso, eu estava muito convicta do movimento que eu estava fazendo internamente, né? E então, em momento algum, eu. É como se em momento algum eu duvidasse que pudesse dar errado. E aí você me pergunta, de onde é que você tira isso? De onde é que você tirou isso? Eu falo, não sei, eu realmente não sei, mas isso estava constantemente ali comigo, né, da Uhum. convicção desse propósito. Então, em momento algum, e aí várias pessoas também me perguntaram, você nunca se arrependeu? Nunca bateu assim, poxa, não, em momento nenhum eu me questionei, em momento nenhum eu falava assim, não, mas será que se eu estivesse no tribunal agora? E assim, claro, o valor da grana que entrava era completamente diferente, né? Aquela coisa da instabilidade também. Mas ao mesmo tempo, esse lugar de você ser dona do seu próprio tempo, né? Ter essa autonomia também de poder administrar as coisas. E aí eu me lembro que um dos desafios que eu enfrentei foi no primeiro momento de precificar o meu trabalho. Isso eu me lembro que foi bem desafiador, assim, sabe? Como é que eu estou trabalhando com isso aqui e que é pro bem da pessoa e como é que eu vou botar um valor em cima disso. Então, eu tive dificuldade um pouco com isso, para reconhecer esse reconhecimento do meu valor enquanto terapeuta. Eu acho que esse foi uma grande dificuldade, assim, né? E bancar isso, e entender isso, e entender que isso é um processo também de construção, né? E então, esse foi uma questão, né, logo no início, e que ficou durante um tempo. E hoje em dia eu já não tenho uma questão com isso. Hoje em dia eu já sei realmente assim da qualidade realmente do meu trabalho, do quanto é que eu me coloco em cada atendimento, em cada formação que eu faço, em cada trabalho que eu conduzo. E o quanto, na verdade, qual é esse valor? Porque uma coisa é falar sobre preço, outra coisa é falar sobre Uhum. valor, né?
E eu Uhum. acho que a gente, enquanto terapeuta, e para quem está também começando esse lugar agora, é importante a gente encontrar o nosso valor, né? Para que depois, a partir do nosso valor, a gente consiga colocar um preço que jamais vai traduzir o nosso valor, porque não dá Exato. para colocar em São duas números. coisas diferentes. Exatamente. Mas a gente pode encontrar um preço que seja confortável, né? E que a gente possa dizer assim, isso aqui é um preço justo, pelo valor do meu trabalho, pelo valor, né? O meu valor enquanto profissional. Então essa foi uma questão assim para mim no primeiro momento, né? E essa coisa também do se vender, né? No sentido do se vender, não estou falando de uma forma pejorativa, mas do se mostrar e do oferecer o serviço. Isso eu confesso que até hoje eu não sei fazer isso muito bem. Porque até hoje tem gente que chega para mim e pergunta, mas você trabalha com tanto? Eu falo assim, gente, mas não tá no meu Instagram, isso não tá claro ainda, né? E tipo, Não tá ai, claro? mas você trabalha com outra coisa que não sei o que, você não fala que você faz isso, você não fala, as barras de axis, não sei o que. Então, assim, eu tenho essa dificuldade ainda, né, em me mostrar mesmo, né, em dizer isso, dizer aquilo, enfim, essa coisa para mim é um pouco, eu ainda tô vendo, né, o quanto eu me mostro nesse sentido, o quanto isso para mim também faz sentido, né, porque eu também busco muito uma forma que seja muito minha, onde eu me sinta confortável Uhum. em estar fazendo esse caminho, né? Mas eu acho que nesse primeiro momento seriam essas duas, né? E Então, a mudança de, no sentido padrão de vida, como a gente vê, está condicionado, né? Socialmente falando, né? Você ter tanto, né? Ganhar tantos recursos, para estar começando a se ajustar no novo patamar. Mesmo assim, isso para você já te traz assim, um sentido de realização, de bem-estar, de felicidade que compensa o outro lado, né? perfeito. É exatamente isso. Porque hoje eu sou uma pessoa, eu posso ser uma pessoa que não ganho tanto quanto eu ganhava antes, mas eu sou uma pessoa muito mais realizada. Hoje eu me sinto muito mais feliz, né? Eu sou Mas outra dá para viver pessoa, de terapia, né? Com os com grupos que certeza. você faz, com o trabalho que você faz, dá para viver de Eu terapia, né? estou vivendo de terapia nesse Isso. momento. Inclusive, eu acabei de fazer uma mudança de casa. Então, assim, tem um mês que eu acabei de mudar para uma casa onde eu estou agora morando sozinha, né? Então, assim, estou vivendo, sendo minha mãe, meu pai agora nesse momento, né? Eu sendo minha própria mãe, meu próprio pai, bancando um gatinho, um bichano e todo as despesas de uma casa e com a terapia, né? Vivendo com a terapia, vivendo da terapia. E é uma coisa que tem sido uma crescente na minha vida, né? Graças a Hum, Deus. maravilha. Então, é isso. Tem outra pergunta ainda. Passa. Como é que foi para você? Você tem um Instagram assim muito bonito, né? E você usa muito o seu corpo. E normalmente os terapeutas, né, tem essa. Você é um terapeuta que trabalha com o corpo também, né? Sim. Isso é muito presente. Mas como foi o momento que você resolveu mostrar de uma forma assim artística, mas você mesmo, não é que você compra uma imagem e mostra e traz um conteúdo de uma imagem de publicitária, compra uma foto, comprou uma fotografia. Você, Roberta, como terapeuta, assim, você teve, não teve, provavelmente não, mas eu estou perguntando, eu quero Uhum. saber tudo. Sim. Se você teve assim algum receio do julgamento alheio ou de seus clientes confundirem quando fossem para, porque na terapia tradicional, que não é a terapia transpessoal, mas tradicional, às vezes acontecia dos terapeutas encontrarem clientes em determinados ambientes e nem ficarem no ambiente para não ter muita Uhum. intimidade. Já vi Sim. terapeuta contar que na praia, chegava na praia, chegava na piscina, numa festa, onde você ia estar um pouco mais exposto, sobretudo, e aí ele acabava se retirando dali, né? Já vi muitos casos, muitas situações assim. E aí, de repente, você vem com um contraponto, que é justamente expor o seu corpo, assim, olha, aqui sou eu, Roberta, psicoterapeuta, e está tudo aqui. Uhum. De uma forma artística, me conte aí esse processo, por favor, se você puder. Então, na verdade, respondendo diretamente a sua pergunta, se em algum momento eu fiquei com essa questão do julgamento, não, isso não me passou pela minha cabeça. Mais uma vez eu volto de novo para aquela coisa da coisa orgânica, né?
Eu sempre tive um contato muito direto com o meu corpo, porque mesmo moldando ele para essa estrutura de me defender, de estar naquela capa de Mulher Maravilha, tinha uma verdade ali que era uma verdade em que eu gostava de me conectar com o meu corpo. Eu sempre gostei de me conectar com ele, né? E à medida em que eu fui me adentrando nesse processo de autoconhecimento, eu fui me tornando cada vez mais íntima do meu corpo, principalmente com o processo do Tantra, eu entendi que é no meu corpo onde eu me expresso realmente, assim, né? Minha maior forma de expressão é o meu corpo. Então isso tem a ver com a minha história também, né? E isso é uma forma de eu comunicar. Eu já entendi que eu tô aqui para comunicar. E só que cada um tem uma forma de comunicar. E eu tenho encontrado a minha forma através de expressões, né? Eu sempre escutei muito que eu sou muito expressiva, as pessoas me leem muito, eu sou muito fácil de ser lida, eu posso não dizer nada, mas tá estampado na minha cara o que eu estou dizendo, se eu estou satisfeita, se eu não estou. Então, eu acho que inconscientemente, Tô lendo ali o que estão inconscientemente, dizendo. tá, eu acho que de uma forma inconsciente eu busquei por essa forma de comunicar, sabendo que isso tinha muito a ver com a minha história, isso tinha muito a ver com a minha assinatura energética, né? Então, hoje em dia, eu me sinto muito confortável dentro desse lugar, porque eu olho e eu sei que não é vulgar, né? Eu sei que é uma expressão muito do natural mesmo. Eu adoro, eu sou um amante do corpo humano, corpo feminino, corpo masculino, não importa que corpo seja, eu sou uma amante do corpo. Acho incrível, uma máquina, uma ferramenta incrível. E quando eu adentrei no Tantra, eu vi o potencial de cura através do corpo e fazer do corpo a minha medicina e ao mesmo tempo um lugar de beleza, de contemplação, de fazer poesia com o corpo. Por que não misturar as coisas, né? Por que esse lugar de cura tem que ficar num lugar de tanta seriedade e de tantas maquiagens também? E o que muitas vezes se coloca como uma barreira para a gente poder acessar a própria cura também, né? De se colocar mais humana também. Então, e isso para mim foi um processo, é isso, foi meio que inconsciente, eu não parei para pensar muito, agora eu vou fazer isso, e simplesmente foi acontecendo. E eu gostei, sempre gostei muito de fotografia, de ser fotografada. Então, com esse processo da fotografia, eu vinha, eu olhava uma imagem, colocava um texto que eu achava que estava conectado com a imagem. E hoje em dia é a mesma coisa, né? E aí a vida foi trazendo pessoas, eu quase que não paguei por esses ensaios, o que é muito louco também, porque a vida me cruzava com um fotógrafo ali, vamos fazer umas fotos, vamos fazer umas fotos, vamos fazer uma troca, e cada hora é isso, e Aconteceu. aconteceu. E aí continua Maravilha. acontecendo. É. Esse trabalho lindo. E como é, Roberta, com Mala Roberta? Gente, estão aqui os comentários, né? Sim. Isso mesmo. Isso é. Estou conhecendo, tô conhecendo. Gente, não conhecia você, que não conhecia seu trabalho, né? Olha, uma coisa que eu acho maravilhosa nesse mundo que a gente precisa saber, eu sempre volto à metáfora da faca, né? Saber usar a faca. A faca pode ser usada para destruir, pode Perfeito. ser usada para curar. Então, a gente saber utilizar. Então, as redes sociais, essa possibilidade que a gente tem de poder se conectar com pessoas, de conhecer as pessoas, de conhecer o mundo, de conhecer o universo, de poder, você colocou uma coisa linda aí, de poder se expressar também, de colocar a nossa própria voz no mundo e escutar, né? Que antes talvez a gente tivesse um pouco limitado porque não tinha esse recurso. Então, a gente saber como aproveitar isso aí. Então, me fale um pouquinho, Roberta, se você, o que você puder falar. Para quem não conhece, sobretudo, o trabalho com a terapia tântrica seria um despertar. Como você percebe? Você tem um trabalho, o terapêutico, de conduzir um processo de crescimento que nem sempre é o mais pontual da terapia tântrica. Eu imagino que alguns clientes devem te procurar para fazer um trabalho de terapia tântrica que continua um processo Sim, terapêutico e vice-versa. Mas qual isso. seria a finalidade, se é que a gente pode usar dessa forma, da terapia tântrica? Aonde ela poderia conduzir a pessoa? Qual seria o convite? Ok. A terapia tântrica, eu acho que o convite principal é a gente, de fato, criar uma intimidade com o nosso corpo. É a gente poder voltar a um processo de sensibilização desse corpo. Porque a gente vai passando por esses amortecimentos, né? E a gente se distancia muito
das nossas sensações, dos nossos sentimentos, nos falta repertório emocional, a gente não sabe nem o que está sentindo, a gente não consegue identificar, nos tornamos, caminhamos, né, para uma evolução onde nos tornamos meio que analfabetos mesmo, no sentido de conhecer as nossas emoções, de poder dar nome ao que a gente está sentindo, né? Então eu vejo a terapia tântrica como esse movimento de retorno a essa sensibilidade, um movimento de retorno a uma ressignificação da nossa relação com a nossa própria sexualidade, que sempre foi e continua sendo tão demonizada e distorcida e pifiamente aproveitada, né? Então é um resgate também da nossa própria potência, porque é muito estranho a gente parar para pensar, se a gente parar para pensar e dizer assim, nossa, a gente desconhece, a gente conhece muito pouco da energia através da qual a gente veio, né? Todo mundo veio através da energia sexual. O nosso pai transou com a nossa mãe e não sei se nossa Isso. mãe gozou, mas que o nosso pai gozou, com certeza ele gozou, porque senão a gente não estaria aqui. Então, e como é que a gente não sabe? Como é que e o pouco que a gente sabe é tão distorcido, né? Então a gente se distanciou muito dessa fonte, que é uma fonte de poder criativo, é uma fonte que nos coloca em prazer em estar habitando esse corpo, prazer na Liberdade, né? vida, liberdade, autenticidade, você poder se assumir como você é. E o Tantra traz uma coisa que eu acho incrível, que é a inclusão, é o sim. Você no Tantra tem espaço para tudo, a gente precisa, porque tudo é energia, tudo tá aí. Então, se a sua raiva ela é bem-vinda, se a sua inveja ela é bem-vinda, se a sua compulsão ela é bem-vinda, tudo é bem-vindo dentro desse processo, porque a gente vai incluir absolutamente tudo, porque eu preciso de toda e qualquer energia disponível para mim. Não tem negação. A negação a gente aprende a fazer essa negação durante toda a vida, né? E o Tantra vai trazer. E aí, por isso que aí está o contraponto, porque é a coisa mais linda do Tantra para mim, mas é a mais desafiadora. Porque o Tantra, inevitavelmente, vai te colocar para encarar de frente, cara a cara, com os seus monstros mais horrorosos e asquerosos. Então, não é fácil. É bem desafiador, porque a nossa energia sexual ela está muito misturada com essa sujeirada Muita toda que coisa, né? jogaram, né? Muita coisa. Mas ao mesmo tempo é de uma beleza e de uma potência, de um florescimento que eu acho assim encantador. Então, para mim, eu acho que esse é o principal convite, assim. É por isso eu entendo o receio de se tocar no tantra, né? Das pessoas inclusive procurarem pela massagem tântrica. Eu entendo o medo, que esse medo ele tá tanto em homem quanto em mulher. Mas ao mesmo tempo é isso, onde a gente tem muito medo, é onde a gente tem uma potência muito grande para poder ser realizada ali, né? De libertação, de ressignificação. Então, eu acho que esse é Muito o bom, grande convite. muito bacana, muito bacana. Roberta, para a gente ir fechando, eu te agradeço muito, já te agradeço, né, gente? Que a gente vai ficar aqui a noite toda. É uma Delícia, horinha que a gente poderia tira até assim, ficar. né, para poder pegar essas pérolas aí, e a gente degustar essas pérolas. Depois vocês vão poder conhecer mais tanto o trabalho de Roberta, né, de Kumala, Roberta, quanto o trabalho do Ômega. Vocês têm aí, né, as fontes, Sim, vocês podem conhecer, né? E aí fica a parte. Esse momento é aquele momento assim da gente curtir um pouco, trocar esses saberes, né? Que no dia a dia, no corre-corre do dia a dia, a gente fica com pouco espaço para conhecer as pessoas, conhecer a alma das pessoas, conhecer a história das pessoas e conhecer verdade. a sua luz, né? E aí, nesse conhecer a sua luz hoje, você sabendo que aqui você vai estar sendo escutada por essas pessoas que, cada um, várias pessoas, né? E entre elas, talvez gente que tenha, passe pelas mesmas dúvidas que você passou no início, o que que você diria? Que Se estão querendo abraçar arrisquem. uma vocação, um chamado, então, ai meu Deus, como solto, por onde eu começo, o que que eu faço? Será que dá, Jesus? Será que eu estou pronto para esse negócio? O que eu digo é se arrisquem, sabe? Se arrisquem, ousem. A gente está aqui para poder ousar, né? Ousar ser quem nós realmente somos, descobrir quem realmente nós somos. Então, esse é o movimento, e a cada passo que você der, não tenha dúvida, vai ter sempre alguém para te receber, para te estender a mão, porque nessa jornada eu nunca
e estive sozinha, sabe? Por mais que sozinha internamente, né, com os meus processos, os meus desertos e infernos, as travessias, elas são sempre solitárias, não se enganem. Mas por outro lado, a gente vai sempre encontrar alguém para nos estender a mão. E eu lembro que eu escutei isso da Sasha, que foi a pessoa que canalizou o meu nome para mim. Ela disse: aonde você for, vai ter sempre alguém para te receber. E aquilo me tocou profundamente e hoje eu sei que isso é verdade. Então que a gente possa ousar, sabe? A gente vai estar com medo, o medo ele faz parte da vida. Eu ainda morro de medo em fazer vários movimentos, o medo continua aqui comigo. Mas a gente dá esse passo. E é importante que a gente arrisque e a gente não tem mais tempo a perder, como você falou, né? Não dá Não mais tem para ficar não, dá pelas não, bordas, gente. né? Não dá mais. A gente não tem esse tempo, né? Então, assim, o que está esperando para a gente poder realmente seguir o que faz o nosso coração vibrar, o que faz sentido para a gente, o que faz a gente se deliciar, se deleitar, estar feliz, né? Então é isso, se arrisquem porque vocês sempre, 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 isso eu digo assim, é garantido. Você sempre vai encontrar alguém que vai estender a mão para você Isso. e vai te guiar na jornada, te conduzir, vai te ajudar ali, vai te ajudar aqui. E é incrível porque é um mundo de conexões e de pessoas que a gente descobre que é tão gratificante, alimenta tanto a nossa alma. E a gente está precisando tanto de alimento, essa alma ultimamente. Tem precisado de tanta nutrição. E essas pessoas, elas existem, né? Não é só essa miséria que a gente vê por aí, não. Existe gente de verdade, que tem também as mesmas inseguranças, mas os mesmos anseios É, que você. Então, assim, você precisa botar a sua cara no mundo para poder encontrar com elas. Elas não vão bater na sua porta. exato, Então, se exato. arrisquem. E quando você se joga, é aquela velha história que a gente faz. Quando a gente segue o caminho do coração, quando a gente se arrisca, quando a gente ousa escutar essa voz, porque escutar essa voz é que é coragem, né? Coragem é agir com o coração. Isso, agir com o Quando você coração. pode, e aí, parece que não é que o caminho são de flores, o caminho é um caminho de verdade, Isso. que tem flores, que tem paisagens deslumbrantes, que tem desertos, oásis, né? Geleiras, Espinhos. espinhos, mas é um caminho de verdade, é o caminho da Isso. vida, né? E quando a gente começa, bota o pé na caminhada, aí é aquela velha história que pode parecer um clichê. O universo conspira. A gente Sempre. move um campo de força que não tinha ideia, e você entra em contato, você dá espaço à vida atuar. Porque enquanto a gente está no controle, fica tudo muito aparentemente previsível, até que a vida derruba a gente de um lado, e a gente fica tentando ainda se segurar ali naqueles lugares. Quando a gente está nesse movimento, nesse fluxo, no fluxo, a gente, não sei, dá espaço para a vida, dá espaço para os milagres que a gente talvez não acreditava, né, que eles poderiam existir. Então, acho que é isso, né? O convite é deixa o milagre da vida Exato. vir te acompanhar, né? Vir te acompanhar e fazer parte da sua vida. Roberta, Comala Roberta, muito grata por esses momentos tão Gratidão. preciosos. E eu sou uma fã do seu trabalho, sou uma admiradora. Cada vez que eu vou lá, olho, eu só falo, poxa, eu fico muito feliz mesmo de como representante do Ômega, fazer parte da sua história de descoberta, da sua expressão, de ter encontrado a sua expressão no mundo. A gente fica muito contente quando a gente sabe que eu trouxe um grãozinho, né? Assim, é que a gente, de certa forma, fez parte desse grande movimento que não sei quantas vidas vão ser tocadas. Quando a gente faz movimento, que eu acho a coisa linda que acontece, quando a gente faz movimento em sintonia com nossa alma, com o nosso coração, você não tem ideia de quantas vidas vão ser tocadas. Você acha que está tocando uma vida, e aquela vida toca outras vidas, e aquelas vidas. Gente, isso cria uma rede de, de evolução planetária, de nova consciência, né? Que talvez eu diga, isso é utopia. Não, gente, isso é verdade. Isso é Isso é real. fato. Quando você começa, você dispara, né? Algo, o efeito dominó. E não tem limites para isso, né? Então, deixemos a vida falar através de nós, né? Então, eu te desejo essa muita vida no seu caminho, que você possa realmente continuar a fazer muito bem a muita gente, a ajudar as pessoas a se humanizarem, se reconciliarem com a sua dimensão humana,
a desenvolverem essa liberdade através da autoaceitação, da autocompaixão. Flua, minha amiga, muito grata mesmo por esse momento Que e a todos lindeza. vocês que estiveram aqui com a gente, né? Que deram, assim, formaram esse continente, esse container, para que esse encontro pudesse estar acontecendo. E Ai, que vamos criar outras delícia. oportunidades. Sim, por favor, por favor. Nossa, Vamos criar que outras presente poder estar oportunidades. aqui e para mim é muito especial escutar isso também de você, que também sempre foi uma referência para mim, minha mestra, minha professora, né, Né? durante aquele tempo no Ômega e poder saber que eu ocupo esse lugar perante os seus olhos, perante o seu coração. Para mim é Sem muito dúvida, especial mesmo, 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 mesmo. sem dúvida. Eu olho Eu assim, eu só falo, meu Deus, quando eu tenho agradeço. que aprender ainda, quanto aprendizado pela frente, quanto aprendizado. Minha linda, ó, um Eu só beijo agradeço. grande, Um beijo no seu um coração, abraço forte gratidão. para você e para todos vocês, gente. Muito grata, boa noite, bom Beijo, descanso gente. Obrigada e por uma estarem feliz aqui. Semana Santa Verdade. de renascimento, de crescimento, de renovação para todos nós aí, burilados, né? Burilados por essa pandemia, já tem Burilados, tempo, estamos sendo burilados. burilados, aparecer a nossa E vamos, essência vamos aí. se mover, vamos se mover. Vamos sim, gente, vamos lá, mova-se. Tchau, tchau. Beijo.